Hoje, nós vamos ver uma história um tanto quanto diferente e sinistra, onde acontece algo completamente bizarro em Jujutsu Collection. O nome do episódio de hoje é Engordurado e vai te deixar com muita aflição. Então, cuidado com os spoilers. Hoje tudo começa com uma menina se lembrando de algumas coisas e falando da cidade onde ela nasceu. Aparentemente, dava pra ver o Monte Fuji dali e ela gostava de ficar observando ele porque era muito bonito e ela sempre perdia a vontade de voltar pra casa porque ela se esquecia do tempo quando ela estava naquele local. Na casa dela, no primeiro andar, o pai dela tinha um pequeno restaurante. Ali é sempre escuro e o óleo que tem ali deixa o ar muito pesado e todos os lugares que eles encostam tem uma camada de óleo que gruda nas mãos quando eles encostam. Desde que a mãe dela se foi, ninguém cuida mais daquele lugar e os armários acumulam o óleo de uma maneira inacreditável e em tudo que eles encostavam tinha aquela camada grossa de gordura. Não importa o quanto a menina lava, a gordura sempre volta. Além disso, o pai dela é muito oleoso e cheirava a gordura. Ela tinha um irmão de 10 anos e ele sempre era bem violento com ela. Além disso, ele tinha um hábito muito estranho de literalmente tomar o óleo escondido. Ele gostava bastante daquilo. A nossa protagonista se chama Yui e o irmão dela é muito insensível e sempre bota medo nela quando pode. Ela não pode fazer nada além de chorar. A Yui explica que a parede gordurosa, o cheiro estranho do pai dela e o irmão bizarro eram demais pra ela e ela odiava tudo aquilo. Com os tempos se passando, ela começou a ficar tão sensível ao óleo que ela era capaz de dizer o quão saturado o cômodo estava. Ela sabia a porcentagem exata e a saturação ali estava em 50%. Enquanto ela viu seu irmão tomando mais óleo, a saturação subiu para 60%. Ela estava encurralada morando ali com os dois, e a situação só piora com o tempo. Porque na puberdade, o irmão dela começou a ter espinhas na testa e depois passou para o rosto dele todo. As pessoas que passavam pelas ruas percebiam isso e falavam dele pelas costas. Os alunos da escola também batiam nele e faziam muito bullying, além deles mandarem ele levar dinheiro pra eles no outro dia. E a Yui só ficava olhando essa cena. Todo mundo falava do óleo dele porque ele literalmente suava aquilo. Enquanto ele chorava, ele notou que a Yui estava vendo ele chorar e ela se assustou. Mas, chegando em casa, nós vemos que ele foi pra cima dela falando que ela tava rindo. Ele chutou a cabeça da coitada como se ela tivesse alguma culpa pelo acontecido. Mas o pai deles chegou ali e tirou o moleque de cima dela. E ele culpou o pai pelo rosto dele ser assim, falando que o óleo contaminou o corpo dele por completo. E foi pra cima dele. E depois daquilo, o irmão dela se trancou no quarto e começou a beber o óleo de uma forma insana, como se fosse alguma bebida alcoólica e aquilo fosse alcoolismo. Ele gritou ali do seu quarto pela Yui e quando ela foi ver o que ele queria, ele mandou ela levar mais óleo pra ele e um colchão novo, porque aquele dele já estava numa situação bem complicada e estava completamente entupido de óleo. Mas ela disse que não tinha dinheiro algum porque o pai dela não dá dinheiro pra ela. Com isso, em um momento de raiva, ele começou a apertar a cabeça dele e saiu um monte de óleo pelas espinhas dele e espirrou na cara dela. E ela ficou enjoada com aquilo e falou que aquilo era tudo muito nojento. Mas o irmão dela ficou muito bravo com isso. Dessa forma, ele jogou ela no chão e espremeu tudo aquilo em cima dela e ele já estava de uma maneira insana falando que ia matar todo mundo que chamava ele de nojento. Mas aqui, o pai deles interviu de novo e deu uma panelada nele. Dessa forma, ele morreu ali mesmo. Em outro dia, nós vemos dois homens conversando e um deles convidou o amigo para ir comer no restaurante do pai da Yui. Mas o amigo dele disse que aquele lugar era nojento. Só que ele disse que passou ali no outro dia e comeu uma carne bem gordurosa que era muito gostosa. Então, eles passaram ali de novo para comer. Só que ao pedir, nós vemos que o pai da Yui disse que já tinha acabado no dia anterior. Enquanto isso, a Yui estava contando a saturação do óleo que já estava em 70%. Enquanto ela dormia, ela dizia estar tendo muitos sonhos bizarros com o Monte Fuji cheio de óleo. O rosto dela começou a ter muitas espinhas e a saturação do óleo chegou em 90%. Até que em uma noite, ela acordou com o pai dela colocando aquele óleo na boca dela e fazendo ela tomar enquanto dormia. Ela fica com muito medo e vê que é por isso que o rosto dela estava cheio de espinhas.
Então ela não poderia mais dormir, porque isso era muito perigoso. Todas as noites o seu pai chegava ali na porta para fazer ela tomar o óleo, mas ela estava acordada e ele se assustava. Então ele começou a tomar o óleo por si só. O restaurante dele foi fechado por um tempo, e nós vemos que as coisas complicaram bastante. Tudo ali ficou muito mais gorduroso, até que em um momento, a Yu escuta um barulho e foi ver o que estava acontecendo. Chegando lá embaixo, ela viu o pai dela tirando a carne do próprio pé dele, enquanto ele sangrava literalmente óleo com uma cara de maníaco, e a saturação do óleo chegou em 100%. Essa foi mais uma história bizarra desse anime insano. Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!